Gênesis 39, verso 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Esse versículo narra um trecho da história de José no Egito, quando ele foi assediado pela esposa de seu patrão, cujo nome era Potifar, oficial de Faraó. José veio de uma família hebraica, a família que fundou a tão conhecida nação de Israel. O nome de seu pai era Jacó, que posteriormente teve seu nome mudado pelo próprio Deus para Israel. José era o filho querido entre seus 11 irmãos, sem considerar suas irmãs mulheres. Ele possuía características de um garoto temente a Deus, além de também apresentar nítidos sinais de que ele era uma peça importante nos planos de Deus, não somente para sua família, como também para a futura nação de Israel e também para toda a humanidade. Ao perceberem que José era o queridinho de seu pai Jacó, seus irmãos passaram a sentir inveja dele e lhe desejaram mal. Essa situação chegou a tal ponto que eles não mais se relacionavam bem com ele. Em certa ocasião, após desejarem tirar-lhe a vida, forjaram uma situação e o venderam como escravo, de onde foi levado para o Egito. Após isso, os anos se passaram e muitas coisas aconteceram até que José fosse promovido a mordomo da casa de Potifar. A Bíblia afirma que Deus era com José em tudo o que ele fazia. E percebendo isso, Potifar deixou tudo aos seus cuidados, lhe confiando tudo o que possuía, com exceção de sua mulher. José era um homem formoso de aparência, e por isso a mulher de Potifar o desejou, a ponto de insistir por várias vezes a fim de ter relações com ele. Se deixássemos de lado a visão cristocêntrica para sermos antropocêntricos, usaríamos todo o sofrimento e injustiça sofrido por José, a fim de tê-lo como um coitado e injustiçado que foi excluído brutalmente do seu convívio familiar e vendido como escravo para um povo estrangeiro, e estava ali sozinho e carente em todos os sentidos. Inclusive, diante de tal situação, para alguns ele teve uma oportunidade de ter um relacionamento conjugal. Afinal de contas, ele era um homem sozinho e carente, e foi desejado por uma mulher da elite egípcia, que provavelmente era uma bela mulher. E tem mais, para os que têm um coração impuro e não temente a Deus, a oportunidade era perfeita, pois a Bíblia afirma que não havia mais ninguém na casa além dos dois. O que você faria numa situação dessas, semelhante à de José? Esse é um dos principais pontos dessa história bíblica, que nos leva a refletir sobre o nosso caráter perante Deus e os homens. José era um homem temente a Deus. Ele fez o que Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,22, que diz: Abstende-vos de toda a aparência do mal. Foi isso que José fez. Ele sabia que o adultério era uma prática condenada por Deus, e por isso literalmente fugiu da aparência desse mal. Ele não fez como Caim, que teve o privilégio de ser alertado e instruído por Deus a dominar os desejos malignos que estavam em seu coração contra seu irmão Abel. Ao contrário disso, Caim ignorou os conselhos de Deus e resolveu fazer sua própria vontade, o que resultou na morte de seu irmão Abel. Infelizmente, é isso que muitas pessoas têm feito em nossos dias, pois mesmo sabendo discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, acabam praticando aquilo que contraria a vontade de Deus, o que resulta em sérias consequências, não apenas para si mesmo, mas também para aqueles que convivem ao seu redor. A respeito disso, Deus falou pela boca de Jeremias o seguinte: O meu povo é tolo, eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem.
Esse texto está em Jeremias capítulo 4, verso 22. O que fazer para ser como José, sendo uma pessoa temente a Deus, independente das circunstâncias? A resposta está na palavra de Deus. Precisamos ter comunhão diária com o Criador, e para isso temos duas poderosas ferramentas em nossas mãos, que são a oração e a palavra. Reflita no texto que está em Salmos capítulo 119, do versículo 9 ao 12, que diz o seguinte: Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam edificadas com a palavra de Deus. Se inscreva no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.